Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A novata foi Tantai Laniui, uma das mais singulares e extraordinárias estrelas. Tantai Laniui usava um vestido colorido e revelava pernas longas e brancas como a neve. Ela era extremamente atraente e parecia a garota da casa ao lado. Em termos de cultivo puro, Tantai Laniui foi o mais baixo entre os 5 prodígios esmagadores, o mesmo que Motiani. Entretanto, naquele momento a expressão de Motiani era solene. O oponente era um domador de feras e sua maior confiança não eram eles mesmos, mas seus animais de estimação espirituais. Por exemplo, o grande poder de batalha de Tantai Laniui era comparável ao pico do ranking místico verdadeiro, e ela tinha um total de 2 animais de estimação como este. O que era mais assustador era que Tantai Laniui ainda tinha uma carta de rei e o dragão da terra com chifres era uma fera antiga com uma linhagem poderosa cujo poder de batalha era próximo ao ranking de senhor verdadeiro. Ela também tinha mais de uma dúzia de animais de estimação espirituais que tinham habilidades estranhas e podiam enfrentar todos os tipos de situações. Além disso, sendo o gênio número 1 da melhor família de domadores, a fonte de energia mental de Tantai Laniui era extremamente poderosa e próxima do ranking de senhor verdadeiro. Conforme Tantai Laniui se aproximava, o pássaro comparável ao nível máximo do senhor verdadeiro trouxe pressão para Motiani e companhia, que entraram em pânico. A velocidade de voo de Tantai Laniui era extremamente rápida e suas sobrancelhas franziram levemente enquanto ela mirava em Motiani e companhia. Ao mesmo tempo, uma poderosa bênção de dragão surgiu do rio, quase no mesmo nível de Tantai Laniui. Dentro da caverna, Zhao Feng fixou Tantai Laniui com seu olho espiritual de Deus. Essa garota tem uma grande fonte de energia mental e sabe usar bem a energia mental. Zhao Feng sentiu-se incomodado. Isso significava que Tantai Laniui tinha uma forte resistência à linhagem ocular de Zhao Feng e superava em muito a deusa Bing Wei. Ela pode ser a inimiga de Zhao Feng. Zhao Feng não escondeu sua aura e usou seu olho espiritual de Deus para alertar Tantai Laniui. Se Tantai Laniui tivesse más intenções, Zhao Feng teria que se unir a Motiani e companhia para lutar contra ela. Você é aquele Zhao Feng. Sugiro que não tente nada. Sua energia mental é inútil contra mim. O sentido espiritual de Tantai Laniui estava ainda no topo entre os 5 prodígios esmagadores e logo encontrou a posição de Zhao Feng. Zhao Feng não se moveu e não disse nada. Sua linhagem ocular era voltada para a energia mental e sua cabeça doía por ter encontrado Tantai Laniui. O que, com medo? Tantai Laniui sorriu e acenou com seu chicote de 5 cores em direção ao rio, abrindo um buraco nele. As ondas avançavam em direção à caverna onde Zhao Feng estava. Os olhos de Zhao Feng brilharam. As ações de Tantai Laniui o estavam provocando. Olho de Deus do fogo relâmpago. O olho esquerdo de Zhao Feng brilhou com um fogo azul. Uma chama transparente de relâmpago queimou o pássaro sob os pés de Tantai Laniui. Imediatamente, o pássaro colorido soltou um grito que pôde ser ouvido a dezenas de quilômetros. O fogo do relâmpago pode queimar tanto a dimensão energética física quanto a mental. Embora o pássaro colorido não estivesse gravemente ferido, ele estava com dor e quase jogou Tantai Laniui para longe. Como você ousa machucar meu pequeno pardal colorido? Tantai Laniui gritou e girou no ar antes de se estabilizar. Seu cabelo estava bagunçado e parecia despenteado. Outro ataque de energia mental atingiu o pássaro colorido, fazendo-o enlouquecer mais uma vez e fazendo Tantai Laniui entrar em pânico. Embora minha linhagem ocular possa não ter muito efeito em você, que tem uma forte fonte de energia mental, eu ainda sou um meio domador de feras e tenho métodos para ferir seu animal de estimação espiritual. Zhao Feng sorriu presunçosamente enquanto dizia através da dimensão de energia mental. Sendo uma domadora de feras, Tantai Laniui amava cada um de seus animais de estimação espirituais. Alguns dias atrás, ela lutou contra Yu Tianyao, ferindo vários de seus animais de estimação espirituais mais fortes. Entretanto, ela não esperava encontrar outra pessoa problemática que atacaria seus animais de estimação espirituais. Tantai Laniui mordeu os lábios e hesitou se deveria invocar a besta dragão da terra com chifres, sua carta rei, mas naquele momento a batalha entre Zhao Feng e a deusa Bing Wei surgiu em sua mente. Zhao Feng tinha muitos métodos e uma defesa poderosa. Se ela não conseguisse acabar com ele, seria o mesmo que ofender uma figura problemática que era quase tão forte quanto um gênio avassalador. Enquanto Tantai Laniui hesitava, outra bênção de dragão surgiu, ainda mais forte que Zhao Feng e Tantai Laniui. Um dragão dourado brilhante podia ser visto de longe. Depois de se concentrarem para ver quem era, todos ficaram assustados. O recém-chegado era um jovem de cabelos pretos e seus olhos pareciam conter o universo. Cada ação sua continha confiança e solidão. Vocês me alcançaram tão rápido. Tantai Laniui exclamou. Sem nem se virar, ela invocou o pássaro colorido e disparou para longe. Se houvesse alguém que pudesse continuar derrotando Tantai Laniui na reunião sagrada do dragão verdadeiro,
haveria apenas uma pessoa. Yu Qianyao. Mo Tianyi e o homem de rosto amarelo respiraram fundo. O jovem de cabelos negros foi o maior gênio do continente, superando os gênios de outras gerações. Embora Yu Qianyao parecesse caminhar lentamente, sua velocidade era incrivelmente rápida e ele se aproximou nessa direção. Tantai Laniui não tinha vontade de lutar. Pensando na batalha de alguns dias atrás, Tantai Laniui ainda estava chocada. Yu Qianyao era um maníaco por luta que desafiou Tantai Laniui e Shi Shenqian ao mesmo tempo sem ficar em desvantagem. Depois daquela batalha, vários animais de estimação espirituais de Tantai Laniui ficaram feridos, incluindo a besta dragão da terra com chifres. Até mesmo Shi Shenqian, especialista em defesa, estava coberto de ferimentos. Se não fosse por Shi Shenqian ter atraído Yu Qianyao, as perdas de Tantai Laniui provavelmente seriam maiores. Portanto, Tantai Laniui começou a correr no segundo em que viu Yu Qianyao. Antes que Mo Tianyi e companhia pudessem respirar pela partida de Tantai Laniui, outra existência ainda mais aterrorizante surgiu. Yu Qianyao. Este nome foi suficiente para abalar a reunião sagrada do dragão verdadeiro e fazer qualquer gênio temê-lo. Os outros prodígios esmagadores ficariam cautelosos e recuariam ao encontrá-lo. Em poucos passos, Yu Qianyao apareceu onde Mo Tianyi estava. Ela fugiu bem rápido. Yu Qianyao murmurou para si mesmo. Em termos de velocidade de voo, ele não tinha muita vantagem contra a fera voadora dela. Ele não conseguiu alcançar um prodígio esmagador que se concentrava apenas em escapar. Yu Qianyao ficou no ar e mandou Tantai Laniui embora com o olhar. De repente, seus olhos percorreram as profundezas do rio. Mo Tianyi e o homem de rosto amarelo recuaram para cá. Quando o olhar de Yu Qianyao examinou tudo, uma aura comparável ao rank de Senhor Verdadeiro apareceu. Tanto Mo Tianyi quanto os Alfeng sentiram-se incapazes de respirar e seu Qi do Espírito Verdadeiro estava levemente restrito. Se os palpites de Zhaofeng estivessem corretos, Yu Qianyao tinha o cultivo máximo do rank místico verdadeiro, mas o nível de energia mental do rank de Senhor Verdadeiro. O sexto gênio da bênção do dragão ousa lutar comigo. Yu Qianyao não fez nenhum movimento imediatamente e um sorriso apareceu em sua boca. Uma forte confiança e intenção de batalha emergiram dele. O coração de Zhaofeng desabou. Ele não imaginava que Yu Qianyao tivesse prestado atenção nele e ainda por cima o estivesse desafiando. As emoções de Mo Tianyi eram complexas. Yu Qianyao era um maníaco por batalhas, mas raramente desafiava alguém, especialmente os da geração mais jovem. Entretanto, Zhaofeng entrou nos olhos de Yu Qianyao e era um oponente. Ser visto como o oponente do prodígio número 1, quanta glória isso valeu. Pelo menos Mo Tianyi participou de 2 reuniões sagradas do dragão verdadeiro, mas Yu Qianyao não prestou atenção nele e o derrotou facilmente. Diante do desafio de Yu Qianyao, Zhaofeng ficou em silêncio. Ele se lembrou do movimento incomparável sob os céus de Yu Qianyao, que tinha um ataque, intenção de batalha e confiança avassaladores. Essa confiança e crença eram mais fortes do que qualquer intenção de espada ou lâmina que Zhaofeng já tinha visto. Só esse pensamento poderia destruir a intenção da lâmina de Tian Yunzi, destruir a intenção da espada de Kang Yuyi e assustar fantasmas e deuses. Neste momento, Yu Qianyao estava no ar e somente sua suprema confiança e crenças poderiam derrotar seus oponentes. Os corações de Mo Tianyi, Zhao Yufei e do homem de rosto amarelo tremeram. Era como se um deus demoníaco estivesse acima deles. Seus batimentos cardíacos podiam ser ouvidos com extrema clareza. Yu Qianyao ficou ali em silêncio, esperando. Ele olhou para onde Zhaofeng estava e seus olhos estavam cheios de intenção de batalha. Ele não atacou imediatamente por respeito. Pensando no jovem que era 10 anos mais novo que ele e como ele nunca desistiu e criou um milagre, Yu Qianyao o admirava. Mo Tianyi e companhia podiam sentir seu estado de espírito. Se fosse outro oponente ou mesmo um prodígio esmagador, Yu Qianyao poderia atacar sem hesitar. A partir disso, pode-se perceber a importância de Zhaofeng para Yu Qianyao. De fato, digno de ser o gênio número 1. No momento, não sou seu par ideal, mas posso te recomendar alguém. Zhaofeng falou lentamente. A grande fonte de energia mental dos olhos espirituais de Deus tornou Zhaofeng estável mesmo diante da intenção de batalha de Yu Qianyao. Isso também aumentou a avaliação de Yu Qianyao sobre ele. Recomendar um oponente? Não só Yu Qianyao ficou surpreso, até mesmo Mo Tianyi e companhia ficaram chocados. Quem mais poderia lutar contra Yu Qianyao além dos prodígios esmagadores da reunião sagrada do dragão verdadeiro? Encontre alguém chamado Xin Wen. Ele lutou comigo até o empate no passado, quando eu restringia seu cultivo. Ele também está neste lugar. Um sorriso estranho surgiu nos lábios de Zhaofeng. No momento, ele estava no ponto crítico de alcançar o rank místico verdadeiro e não era o melhor momento para lutar. No entanto, um maníaco por batalhas como Yu Qianyao não era tão fácil de mandar embora. Então, a mente de Zhaofeng brilhou e ele pensou em um grande plano. Yu Qianyao, você quer lutar comigo?
Não tenho tempo agora, mas posso te recomendar alguém pelo menos tão forte quanto eu. Coincidentemente, Xin Wen era alguém que Zhao Feng não conseguia enxergar, então ele deixou o gênio número 1, Yu Tianyao, testá-lo. Ok. Yu Tianyao assentiu com a cabeça. Ele parecia estar interessado no Xin Wen que Zhao Feng mencionou e talvez também tenha visto que Zhao Feng estava em um ponto crítico, então não se preocupou em ficar para trás e voou para longe. Dentro da caverna, ao mandar Yu Tianyao embora com os olhos, o coração de Mo Tianyin e companhia se sentiu muito melhor. O homem de rosto amarelo riu. Direcionar a correnteza é um truque tão bom. Imagino qual será a reação de Yu Tianyao quando descobrir que o último não é o que ele imaginava. Zhao Feng, você tem certeza de que Xin Wen pode atrair a atenção de Yu Tianyao? O rosto de Mo Tianyin estava curioso. Os dois estavam inquietos. Mo Tianyin conhecia a força de Xin Wen. Os dois já haviam lutado antes e Mo Tianyin venceu. Ele tinha que admitir que Xin Wen era habilidoso, mas lutar contra um prodígio esmagador. Ele estava pelo menos 1 ou 2 níveis atrás. Xin Wen é imensurável e eu quero ver sua força, mas desta vez, seu oponente é o gênio número 1 do continente. Vamos ver se ele consegue trazer algumas surpresas. Zhao Feng disse incerto. Ele não tinha certeza se Xin Wen conseguiria bloquear Yu Tianyao. Afinal, Yu Tianyao era um escolhido que havia esmagado gênios de dezenas de gerações e até superado o patriarca da religião da Lua Escarlate e o santo da espada Ye Wuxi quando tinham a sua idade. Yu Tianyao pode ser descrito como o prodígio mais talentoso de todos os tempos. No entanto, Zhao Feng também fez isso por instinto. Havia muitos enigmas em sua vida. Por exemplo, a história deste olho espiritual de Deus e seu antigo dono. Que tipo de ser era? Por exemplo, qual era o sentido das maldições da terra proibida dos 100 túmulos? Como a arena antiga se conectaria com as heranças? Todos esses eram quebra-cabeças, e no coração de Zhao Feng, Xin Wen também era um deles. De volta à cidade Pena do Sol, na Cimeira Genial, Xin Wen tinha intenções. Naquela época, todos estavam no reino consolidado e empataram com Zhao Feng após suprimir seu cultivo em um nível. Ele então foi embora e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Após a saída de Yu Tianyao, Zhao Feng aproveitou o tempo disponível para tentar alcançar o rank místico verdadeiro. Na realidade, não havia gargalo para ele, apenas um pouco de tempo era necessário. Dentro de seu Dantian, o Qi relâmpago do espírito verdadeiro chiava, purificando seu corpo e se fundindo com ele. Além do Qi relâmpago do espírito verdadeiro, havia também um Qi perverso do espírito verdadeiro que veio da Bíblia do tesouro da flor mística. Para tornar a herança do relâmpago a força dominante, Zhao Feng absorveu a energia da pedra mística do relâmpago e compreendeu a origem do relâmpago. Não apenas a força verdadeira de Zhao Feng estava crescendo rapidamente, mas suas percepções também estavam aumentando a passos largos. A chama do relâmpago do espírito verdadeiro dentro do Dantian de Zhao Feng refinou o Qi do espírito verdadeiro dentro de seu corpo e com a expansão da fonte do espírito verdadeiro, o poder da chama do relâmpago do espírito verdadeiro também aumentou. Uma parte do poder dos olhos do Deus do Fogo Relâmpago de Zhao Feng veio desta chama relâmpago do espírito verdadeiro. Portanto, no último momento ele estava tentando purificar e refinar este espírito verdadeiro do fogo relâmpago. O tempo passou lentamente e no último ponto do último dia a aura do espírito verdadeiro de Zhao Feng começou a condensar e se tornar mais profunda. Os dois protetores tinham expressões complexas. O crescimento de Zhao Feng em poucos dias foi resultado de, no mínimo, vários anos ou uma década de trabalho duro de um gênio. Mo Tianyin tinha certeza de que Zhao Feng havia encontrado alguma fortuna. Pelo menos a fonte do espírito verdadeiro dentro de seu corpo não podia ser explicada. Do outro lado, os de Zhao Yufei estavam fechados. Após beber o líquido sagrado da flor mística, seu corpo liberou uma aura compacta de energia mental. O líquido da flor mística sagrada pode aumentar muito os sentidos da energia mental e é útil para compreender a raiz da lei. Lentamente, mas constantemente, os sinais de uma raiz de lei apareceram no corpo de Zhao Yufei. A irmã Yufei já formou o início de uma raiz de lei. Mo Tianyin ficou um pouco chocado. Com o passar do tempo, a raiz dos sinais da lei de Zhao Yufei foi ficando mais forte. Zhao Feng sentiu uma aura incomum. A taxa de atividade do Yuan Qi do céu e da terra nas proximidades era dezenas de vezes maior que o normal. Esses Yuan Qi do céu e da terra estavam extremamente próximos de Zhao Yufei e se aproximavam dela. Zhao Feng abriu o olho espiritual de Deus para observá-lo mais de perto. No ar, inúmeras faíscas do Yuan Qi do céu e da terra fluíam de todas as direções e se aproximavam de Zhao Yufei. Zhao Yufei era como um ímã que atraía o Yuan Qi do céu e da terra. A linhagem de Yufei tem uma compatibilidade chocante com o Yuan Qi do céu e da terra. Após formar a raiz da lei, a taxa de compatibilidade parece ter sido multiplicada por 10. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng ficou surpreso com o que ele analisou. Além disso,
ele descobriu que a carne e o sangue de Zhao Yufei podiam absorver e se fundir com o Yuan Qi do céu e da terra. Sua pele era branca e lisa como jade. Incrível! Zhao Feng também recebeu alguns benefícios com isso. Sua raiz da lei capturou o Yuan Qi do céu e da terra, um raio próximo. Era como se Zhao Feng estivesse sentado ao lado de um imã de Yuan Qi do céu e da terra e os benefícios dele eram inacreditáveis. Parece que minha velocidade de avanço pode ser dobrada. Zhao Feng ficou muito feliz. Zhao Yufei era como sua estrela da sorte. Ela primeiro lhe trouxe a pedra mística do relâmpago e, em seguida, atraiu muitos Yuan Qi do céu e da terra. O ar acima do rio onde os dois cultivavam começou a brilhar com relâmpagos e outras cores. Felizmente, a maioria dos gênios havia definido esse lugar como zona proibida e não ousaram se aproximar. Muitos sabiam que lá estavam Zhao Feng, o gênio da sexta bênção do dragão, e Mo Tianyi, o de primeira classe. Sem um prodígio esmagador, ninguém ousava se aventurar lá. A maioria dos outros prodígios extraordinários também sabia disso. Yu Tianyao e Tantai Laniui passaram, mas nenhuma batalha foi travada. Em uma montanha no sul, os olhos da deusa Bingvei olhavam friamente para onde Zhao Feng estava, com ódio e relutância. Zhao Feng, então você ficou se escondendo o tempo todo cultivando. Parece que seu verdadeiro cultivo não atingiu o rank místico verdadeiro e ainda está a meio nível do nível de prodígio esmagador. O rosto da deusa Bingvei ficou frio. Sua figura brilhou e desapareceu da montanha. Ela não foi na direção de Zhao Feng e sim na direção oposta. O poder da linhagem deste Zhao Feng neutraliza o meu e tem uma defesa forte. Só eu não consigo lidar com ele. A deusa Bingvei não estava cega pelo ódio. Mesmo se ela vencesse, enfrentando Zhao Feng, Mo Tianyi e companhia, ela não venceria. Portanto, a deusa Bingvei logo teve um plano. Encontre ajudantes. Somente encontrando outro prodígio esmagador que não fosse neutralizado por Zhao Feng é que as chances de vitória aumentariam. Além dela, os outros prodígios esmagadores foram Yu Tianyao, Taiyon Xuangyi, Tantai Laniui e Shi Shentia. A deusa Bingvei imediatamente excluiu Yu Tianyao. Yu Tianyao era solitário e não se permitia formar uma equipe contra alguém, principalmente se essa pessoa não fosse um prodígio dos incomparáveis. Em todo o encontro sagrado do dragão verdadeiro, Yu Tianyao não precisou se unir a ninguém para derrotá-los. Em seguida, Taiyon Xuangyi. Taiyon Xuangyi é forte, mas cruel e astuto. Sua atitude muda com frequência. Será difícil trabalhar com ele, mas vale a pena tentar. Os olhos da deusa Bingvei brilharam. Em seguida foram Tantai Laniui e Shi Shentia. A deusa Bingvei removeu Tantai Laniui. Antes, Tantai Laniui se juntou a Shi Shentia para lutar contra Yu Tianyao, mas eles não apenas não venceram, como também sofreram algumas derrotas. A deusa Bingvei, que estava escondida em segredo, também emboscou Tantai Laniui, e as perdas desta foram bastante significativas. Ao mesmo tempo, ela passou a odiar a deusa Bingvei. Portanto, as únicas duas opções eram Taiyon Xuangyi e Shi Shentia. Taiyon Xuangyi é composto por dois irmãos, o que significa que sua força é dobrada quando trabalham juntos. Shi Shentia tem a linhagem Coração de Pedra e possui uma defesa extrema. Ele já enfrentou os ataques de Yu Tianyao de frente e tem talento para lidar com a gravidade. A deusa Bingvei procurou por esses dois prodígios extraordinários. A aura dos prodígios esmagadores naquele lugar era extremamente óbvia. Em pouco tempo, a deusa Bingvei encontrou o matador Taiyon Xuangyi. Dos 5 prodígios esmagadores, a bênção do dragão de Taiyon Xuangyi ficou abaixo apenas da de Yu Tianyao. Bela de gelo, o que você está fazendo aqui? As 2 cabeças e os 4 olhos de Taiyon Xuangyi controlavam respectivamente a espada e a lâmina como um monstro da matança. Uma das bocas ainda tinha sangue restante, que foi logo lambido. Os 2 pares de olhos de Taiyon Xuangyi examinaram o corpo da deusa Bingvei, especialmente os seios e as pernas, com luxúria e ganância. As sobrancelhas da deusa Bingvei franziram-se com evidente desgosto. Se fosse outra pessoa, ela as teria transformado em um bloco de gelo com um vento gelado extremo do norte. Entretanto, Taiyon Xuangyi era um prodígio esmagador em seu nível e também tinha o poder de desafiar Yu Tianyao. A caverna. Uma camada de relâmpagos azuis envolveu Zhao Feng. Este raio era incrivelmente ágil. Podia se transformar em teias de aranha ou até mesmo em espadas e chicotes. Uma marca de flor mística de relâmpago azul apareceu na testa de Zhao Feng, diferente da marca da herança do relâmpago anterior. Sua aura não era mais caótica, mas ágil e fantasmagórica, mais natural com o céu e a terra. Uma fonte azul escura de espírito verdadeiro agora tinha uma quantidade maior e era mais pura do que antes. A pedra mística do relâmpago na palma da mão de Zhao Feng se transformou em pó. O homem de rosto amarelo e Mo Tianyi tinham expressões complexas e soltaram um longo suspiro. Zhao Feng deu a eles uma sensação totalmente nova de dentro para fora. Seu olhar era afiado como um raio, e seu cabelo azul parecia saído de um sonho.
A marca da flor mística em forma de raio azul em sua testa o fazia parecer ainda mais perverso. Olhando para ele, Zhao Feng era como um senhor do caminho perverso, confiante e frio. Zhao Feng, você está alcançando a velocidade máxima muito mais rápido do que o esperado. Não precisa consolidar sua base. Mo Tianyi viu Zhao Feng se levantar e não pôde deixar de dizer: não há tempo, prepare-se para a batalha. Zhao Feng olhou friamente para o oeste enquanto se levantava. Ao ouvir isso, Mo Tianyi e companhia perderam a cor. Que tipo de oponente forçou Zhao Feng a nem mesmo consolidar seu cultivo? Uma imagem fantasmagórica foi deixada para trás quando Zhao Feng desapareceu. Que velocidade! O homem de rosto amarelo abriu a boca e não conseguiu reagir. Este movimento é extremamente incomum e pode enganar os sentidos da energia mental. Mo Tianyi reagiu e imediatamente seguiu atrás do homem de rosto amarelo, enquanto neste momento Zhao Feng já havia se erguido no ar e olhava friamente para a floresta no oeste. Um pouco mais tarde, acima da floresta havia um dragão dourado com uma aura aterrorizante. Consigo sentir a bênção deste dragão de tão longe. Provavelmente é um prodígio esmagador. O coração de Mo Tianyi caiu, mas pensando que havia outro prodígio quase irresistível ao seu lado, ele criou algumas expectativas. Zhao Feng esperou no ar com uma expressão solene. A bênção do dragão na floresta ficou mais forte. Havia um dragão dourado ali. Espera, não. Haviam dois. Não é bom, dois prodígios esmagadores. Mo Tianyi e o homem de rosto amarelado exclamaram. Não é de se admirar que o calmo Zhao Feng tivesse uma expressão tão solene. Correr. Mo Tianyi e companhia pensaram instintivamente. Apenas um prodígio esmagador já era assustador o suficiente e agora havia dois? Vocês dois recuem e protejam Yufei. Os olhos de Zhao Feng brilharam enquanto ele respirava fundo. Em situações normais, ele correria sem pensar se dois prodígios esmagadores aparecessem, mas Zhao Yufei havia chegado ao ponto crítico de alcançar o rank místico verdadeiro, então Zhao Feng decidiu tentar segurá-los. Se ele realmente não conseguisse contê-los, Zhao Yufei teria que abrir mão da chance de alcançar o rank místico verdadeiro. Ela pelo menos havia formado a raiz da lei, então rompê-la era apenas uma questão de tempo. Além disso, Zhao Feng queria testar sua força. Tenha cuidado. Se você realmente não consegue, teremos que deixar a irmã Yufei abrir mão dessa chance. Mo Tianyi olhou profundamente para Zhao Feng antes de recuar com o homem de rosto amarelo. Se fosse ele no lugar de Zhao Feng, ele fugiria caso enfrentasse dois prodígios esmagadores. Zhao Feng flutuou no ar acima do rio com uma expressão solene e seus olhos ficaram mais frios. Sua figura brilhou e se tornou um arco de relâmpago que se aproximou da posição dos dois prodígios esmagadores. A razão pela qual Zhao Feng fez isso foi porque ele não queria que as ondas da batalha atingissem o local onde Zhao Yufei estava reclusa. Na floresta, em um galho. Aquele pirralho parece ter nos encontrado. Um gigante de bronze disse em tom baixo. Quando ele falava, o chão parecia tremer e os galhos próximos rachavam, como se fossem quebrar a qualquer momento. Xi Shentia, enquanto você trabalhar comigo, mesmo que Yu Tianyao venha, ele perderá. A deusa Bing Wei revelou um sorriso frio. De acordo com o plano original, a deusa Bing Wei foi primeiro encontrar Taiyon Xuangyi, mas ele era muito desdenhoso para fazê-lo e quase começou a lutar. Por isso, ela teve que encontrar Xi Shentia. No início, Xi Shentia não estava disposto e sentiu que estava perdendo prestígio ao se juntar a outro prodígio esmagador para lutar contra um cavalo preto. A deusa Bing Wei o convenceu a ponto de seus lábios quase racharem e prometeu dar a ele todas as bênçãos do dragão de Zhao Feng. Xi Shentia finalmente concordou. Afinal, qualquer um que roubasse a bênção do dragão de Zhao Feng tinha a chance de se tornar o primeiro. Portanto, a cena atual da deusa Bing Wei e Xi Shentia se unindo e se aproximando de Zhao Feng apareceu. De acordo com o plano, os dois desencadeariam ataques rápidos como um raio quando se aproximassem e matariam Zhao Feng. Entretanto, antes mesmo de serem encontrados, eles foram encontrados por Zhao Feng. O rosto de Xi Shentia ficou ligeiramente vermelho. Se os outros descobrissem que dois prodígios esmagadores se uniram e tentaram emboscar um novato, para onde ficariam seus rostos? Neste exato momento, uma risada soou. Bom, dois prodígios esmagadores. Vocês dois vêm ao mesmo tempo. O riso ressoou por dezenas de quilômetros. Que pirralho arrogante. Os dois prodígios esmagadores pararam. Além de Yu Tianyao, ninguém mais tinha o recorde de derrotar dois. O tom de Zhao Feng era de quem olha para eles. O problema é que a voz de Zhao Feng era tão alta que muitos gênios num raio de dezenas de quilômetros ouviram e se aproximaram. Esse pirralho é muito astuto. A deusa Bing Wei pareceu perceber algo e, de fato, o rosto de Xi Shentia ficou vermelho enquanto ele rugia. Eu, Xi Shentia, sozinho sou suficiente para cuidar de você. Ele não tinha problemas com Zhao Feng e não conseguia se esquivar para lutar contra um cavalo preto, mesmo que fosse o cavalo preto número 1. Não caia nessa.
A deusa Bingvei entrou em pânico. Deusa Bingvei, relaxe, minha linhagem e habilidades podem definitivamente enfrentá-lo. Não interfira. Tudo o que você precisa fazer é impedi-lo de escapar. Xixentian disse em tom baixo e avisou a deusa Bingvei para não interferir. Mesmo sabendo do plano de Zhaofeng, Xixentian tinha que concordar na frente de todos. Esse era o plano de Zhaofeng para ganhar tempo para Zhao Yufei. Certo? A deusa Bingvei assentiu com a cabeça, impotente. Pensando bem, a habilidade de Xixentian não deveria ser anulada por Zhaofeng e provavelmente venceria. O pior resultado foi que os dois ficaram gravemente feridos e a deusa Bingvei, nesse cenário, não conseguiu lidar com os dois. No ar, Xixentian era como um mini-gigante com corpo de metal. Ele era mais da metade da altura de uma pessoa normal. Onde quer que ele fosse, a área ao redor ficava sob pressão. Cada um de seus passos era como uma montanha. Mesmo estando longe, Zhaofeng sentiu seu sangue, ossos e ki espiritual verdadeiro ficarem ligeiramente restritos. Xixentian é o único praticante corporal dos prodígios esmagadores. Apenas em termos de carne, ele pode suprimir aqueles no estágio final do rank místico verdadeiro. Ele também tem a rara linhagem Heartstone com defesa super forte. Zhaofeng murmurou em seu coração. Ele assistiu ao estilo de luta de cada prodígio esmagador na primeira rodada e o poder e o corpo de Xixentian estavam definitivamente no topo entre aqueles na reunião sagrada do dragão verdadeiro. A aura pesada e invisível emanava do corpo de Xixentian. É claro que, quando o corpo de alguém é treinado até certo ponto, ele pode liberar uma aura poderosa que pode esmagar o oponente. Oponentes abaixo do rank místico verdadeiro provavelmente não seriam capazes de se mover na frente de Xixentian e poderiam até tossir sangue. Enquanto Zhaofeng e Xixentian se aproximavam um do outro. 10 quilômetros, 9 quilômetros, 7 quilômetros. A distância entre os dois diminuiu. Quando faltavam 5 quilômetros, Xixentian pisou pesadamente no chão e com um boom deixou um buraco enorme no chão. Como um canhão de pedra, ele avançou em direção a Zhaofeng. Uma aura montanhosa emanava dos arredores e até mesmo um salão feito de pedra se despedaçava. A explosividade repentina de velocidade de Xixentian atingiu um nível chocante próximo ao limite do rank místico verdadeiro. Xixentian lançou um ataque quando estava a 1 quilômetro de distância. O gigante de pele bronzeada soltou um rugido que abalou a alma e enviou ondas aterrorizantes em todas as direções. As árvores abaixo caíram e Zhaofeng circulou seu ki do espírito verdadeiro para proteger seus órgãos vitais, mas mesmo assim ele foi forçado a recuar por uma forte rajada de vento e seus tímpanos doeram, quase vomitando sangue. Aquele rugido sozinho foi capaz de fazer a maioria dos gênios se render. Raio cai! Zhaofeng passou a mão friamente e o Yuan Qi do relâmpago no céu começou a se mover. Um arco de relâmpago da largura de um braço, com um leve brilho roxo, atingiu Xixentian. Tudo num raio de 12 metros começou a queimar. O golpe relâmpago foi um ataque compreendido após a fusão dos percepção de sua herança relâmpago e da pedra relâmpago. Este raio ganhou força do céu e exigiu um alto nível de conhecimento das raízes das leis, bem como uma alta compreensão das leis dos raios. A força desse pirralho está aumentando muito rápido. A deusa Bingvei ficou surpresa com o que viu. O dano e a destruição causados pelo raio naquele momento estavam no nível de um prodígio quase avassalador e Zhaofeng não havia usado nenhum poder de linhagem ou olho espiritual de Deus naquele momento. Claro, a deusa Bingvei não se preocupou. A defesa de Xixentian era igual à dela, extremamente poderosa e mais forte que a dos outros prodígios. Um relâmpago crepitou, mas a figura de Xixentian permaneceu imóvel. Uma casca dura amarelo escura apareceu em sua pele, deixando uma pequena marca de queimadura. A camada de casca amarela então começou a cicatrizar. Que defesa terrível! Este Xixentian tem o corpo da terra e nem precisa se esforçar para compreender a raiz da lei. Embora Zhaofeng esperasse por isso, ele ainda ficou surpreso. O movimento naquele momento era um teste, mas seu poder não podia ser subestimado. Gênios como Motiani, no primeiro escalão, teriam dificuldade para se defender, e agora o golpe era recebido diretamente pelo corpo. Pirralho de cabelo azul, sua força é apenas mediana. Parece que a sorte estava do seu lado ao empatar com a deusa Bingvei. Xixentian uivou e avançou em direção a Zhaofeng. Por onde o gigante de bronze passava, montanhas e árvores se despedaçavam. À sua vista, a figura de Zhaofeng era pequena e parecia incapaz de se mover ou mesmo resistir devido à pressão. Os olhos de Zhaofeng brilharam como relâmpagos e seus cabelos azuis balançaram ao vento. A marca de flor azul clara em sua testa tremeluziu e ele parecia um senhor do caminho perverso. Com um flash, um borrão de imagens residuais foi deixado para trás. Os olhos de Xixentian ficaram embaçados quando ele perdeu Zhaofeng de vista. Um pé envolto em um raio de repente se chocou contra sua boca rude. Fim dos capítulos do 366 ao 368.
É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau.